Graças a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos aqui. Estamos mais uma vez aqui em nossa congregação para nós estudarmos a palavra de Deus. Disse Jesus: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. E Jesus Cristo também disse em suas palavras: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Essas palavras são de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele disse também: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então, meus amados irmãos, são palavras de Jesus que nós devemos guardar e memorizar, para que possamos sempre estar examinando a palavra de Deus. Porque Jesus é quem nos instrui, Ele nos instrui através da sua palavra. É só estudar a Bíblia Sagrada, nós aprendemos tudo o que precisamos aprender, diz respeito à espiritualidade. As coisas espirituais só se compreendem espiritualmente. Então o Evangelho, ele é poder de Deus para todo aquele que nele crê. O Evangelho só é loucura para os que perecem, mas para nós que cremos, ele é o poder de Deus para a nossa salvação. Lembramos, graças a Deus. Nós vamos hoje, meus amados, meditar um pouco sobre um texto da palavra de Deus. Queria convidar a todos vocês, porque nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje com uma pergunta feita por uma pessoa que estava a ouvir Jesus pregar. E essa pergunta também é feita por muitas pessoas nos dias de hoje. Nós devemos meditar nas palavras de Jesus, porque muitas dúvidas que as pessoas tinham na época do ministério de Jesus, as pessoas também têm no dia de hoje. São as mesmas perguntas que faziam no passado, muitas pessoas fazem também nos dias de hoje, no presente. É por isso que Jesus Cristo nos orientou a examinar as Escrituras, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, para tirar toda e qualquer dúvida que nós temos a respeito das coisas espirituais, nós temos que examinar a palavra de Deus. No Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo de número 22 e 23. Você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar conosco aí. Graças a Deus, ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus em casa é um privilégio. Coisa que antigamente não podíamos ter, mas hoje nós temos as redes sociais. Deus permitiu para que tivéssemos hoje meios de comunicação. A tecnologia aumentou muito, a sabedoria do homem no que diz respeito ao aspecto tecnológico aumentou muito, a ciência do homem aumentou muito, e nós utilizamos tudo que foi criado para poder levar o conhecimento de Deus aos povos, para que seja abreviado aqueles dias. Como eu disse o Senhor, se não fossem abreviados aqueles dias, nenhuma alma se salvaria. São palavras de Jesus. Então, para que esses dias sejam abreviados, mais pessoas
possam converter-se ao Evangelho antes do arrebatamento. Deus permitiu que houvesse essa grande quantidade de meios de comunicação pela qual o seu Evangelho pudesse ser transmitido. Então Deus é unânime para conosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham a arrepender-se e assim alcançarem a sua salvação. Então, iniciamos o nosso estudo de hoje com a pergunta que uma pessoa fez para Jesus quando Jesus estava ensinando e caminhando para Jerusalém. Lucas capítulo 13, versículo 22 e 23. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? Olha, Deus, são poucos os que se salvam? Esta pergunta foi feita a Jesus. E Jesus deu a resposta. Jesus lhes deu a resposta. Jesus lhe respondeu bem claro: porfiai por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar e não poderão. Muitos procurarão entrar e não poderão. Vamos ver, nós vemos pela palavra de Deus que Jesus disse que Ele é a porta. Muitos procurarão entrar e não poderão, disse Jesus. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começares a estar de fora e bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado as nossas bocas. Olha aí. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro, ranger de dentes, quando virdes Abraão e Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus e vós lançados. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que esta palavra ela foi dirigida aos judeus, mas ela também pode abranger a toda a humanidade. São poucos que se salvam. Também podemos perguntar: são todos os que aceitaram a Jesus que hão de se salvar? Será que não somente ter aceitado a Jesus e ter estado na sua presença, ou fazer parte de uma igreja, de uma denominação, já nos garante a salvação? É uma pergunta que nós devemos fazer. Será que fazer parte de uma igreja, o frequentar uma denominação, o estar presente esporadicamente nos cultos, já garante a salvação das pessoas? É uma pergunta que nós devemos nos fazer.
Fazer a Jesus Cristo principalmente. Fazer como aquela pessoa que teve a coragem de perguntar ao Senhor: Senhor, são poucos os que se salvam? Jesus lhe respondeu, foi bem claro: confiai por entrar pela porta estreita. Nós vemos que muitos procurarão entrar, porém não poderão. E nós vemos bem claramente, meus amados irmãos, que a palavra de Deus, as palavras de Jesus descritas nos evangelhos, elas nos orientam, elas nos ensinam. Nós devemos ter o cuidado com a nossa vida espiritual, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, é preciso ter um cuidado extraordinário com a nossa vida espiritual. Outra passagem, em outro texto descrito nos Evangelhos, Jesus diz: estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à salvação, por isso poucos são os que passam por ela. Mas por ser espaçoso, e lá o caminho e a porta que levam à perdição, muitos são os que seguem por ele. Então, meus amados, será que baseado em todos esses versículos de Jesus, em todos esses ensinos de Jesus, nós podemos obter a resposta àquela pergunta que fez aquele homem, a qual disse: Senhor, são poucos os que se salvam? Então, estudando a palavra de Deus, nós deduzimos, nós aprendemos a verdade, porque Jesus nos dá a resposta, ou claramente ou por parábolas, mas Jesus ensina. Então, e nós aprendemos pela palavra de Deus que assim como que para entrar numa vaga de emprego, um exemplo que nós podemos fazer, assim como que para entrar e pleitear uma vaga de emprego, há requisitos que são exigidos e há exigências ou mandamentos que devem ser obedecidos. Então, também é assim no céu. Para entrar no céu não é de qualquer maneira. Também não é pelos nossos méritos, mas pela graça. A Bíblia diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um dom de Deus. Então é algo que deve ser buscado, pleiteado. Porém, é pela graça e somos salvos, verdade. Porém, assim como que para entrar e alcançar uma vaga de emprego numa grande empresa, há requisitos, assim como a grande empresa exige requisitos a serem exigidos e mandamentos a serem obedecidos para que você seja contratado. Para entrar no céu não é de qualquer maneira. E a Bíblia, a palavra de Deus
deixa bem claro quem vai entrar e quem vai ficar. Então, quando aprendemos e estudamos os Evangelhos, nós inferimos, nós obtemos esta resposta pelas palavras de Jesus ao longo do seu ministério. Então, nós aprendemos que para entrar no céu não é de qualquer maneira, não é como que numa loteria, em que se sorteia e aleatoriamente alguém conquista o prêmio. Não é algo aleatório, porque é Deus quem separa o joio do trigo. Deus é quem escolhe, Deus faz uma seleção. Olha, irmãos, não devemos brincar com a salvação. Foi por isso que Jesus nos mandou examinar as Escrituras. Ele não mandou você ler a palavra de Deus como se estivesse lendo um jornal, uma revista. Não, mas Ele nos orientou a examinar as Escrituras. Sempre nós falamos isso aqui. Examinar é ir a fundo, é diagnosticar. Assim como o médico passa aquela bateria de exames para diagnosticar uma doença, assim também o é estudar a palavra de Deus, a pormenorizar, é procurar estudar, ir a fundo, interpretar aquilo que a palavra, que a mensagem quer dizer. Então, meus amados, e Jesus disse, e foi bem claro, no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo de número 14, baseado nestes versículos que nós vamos citar aqui, nós temos a resposta à pergunta que fez aquele rapaz logo no início da nossa mensagem. Senhor, são poucos os que se salvam? Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo de número 14. Vamos ver o que está escrito. Olha o que diz a palavra de Deus. Mateus, capítulo 22. Então, nós vemos bem claro a palavra de Deus, ela é bem clara para nós. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Olha aí, muitos são chamados. Nós não vamos falar aqui, pormenorizar a parábola das bodas. Não. Os irmãos depois estudem a parábola das bodas, Mateus capítulo 22. Mas nós vamos citar somente o versículo de número 14. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Olha, baseado nisso aqui, nós já temos a resposta daquele rapaz. São poucos os que se salvam. Olha aí, pela indicação de Jesus, mais uma vez, nós vemos aqui que são poucos. E nós vemos em outros versículos descritos também nos Evangelhos mais situações, mais palavras de Jesus que indicam que são poucos os que antes se salvaram. Mateus, Evangelho, capítulo 7, versículo 21 e 23. Abra sua Bíblia.
Palavras de Jesus, irmãos. Se fosse, quem sabe, um pastor, um presbítero ou um evangelista de nossos dias que tivesse falado estas palavras, quem sabe poderíamos até ignorá-las. Mas essas palavras escritas nos evangelhos foram ditas por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Portanto, você que diz que crê em Deus, você que diz que crê em Jesus, obrigatoriamente tem que crer nas suas palavras. Não podemos, com os nossos lábios, com as nossas palavras, expressar algo que nós realmente não sentimos no coração, que é fé. Muitas vezes as pessoas dizem ter fé, mas negam a Jesus com as suas obras, vivem na prática do pecado, que Jesus não se agrada. Então, meus amados, há requisitos a serem exigidos e mandamentos a serem obedecidos para poder entrar no céu? Será que entra de qualquer maneira? Não entra de qualquer maneira no céu. Há pessoas que acham que tão somente fazer parte de uma denominação e estar presente em cultos e até mesmo participar das atividades ministeriais de uma igreja, ou ter um título, rótulo de pastor, já tem garantido a salvação. Olha aqui, não. Muitos são chamados, mas os escolhidos são poucos. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mateus 7, 21 e 23. Mas alguém pode dizer assim: mas essas palavras foram ditas para os judeus. Daqui a pouco vocês verão que essas palavras, elas servem para todos. É só ler a palavra de Deus. É por isso que dizemos: palavra de Deus não é para ser lida. Jesus nos orientou a examiná-la. Jesus não pediu para que ninguém lesse. Jesus nos orientou a examiná-la. E também não podemos extrair uma doutrina em cima de somente um versículo isolado. Para poder nós criarmos uma doutrina, um ensinamento bíblico, é preciso estudar toda a Bíblia. Então, abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 7, versículos 21 e 23. Jesus ensina sobre construir em um sólido alicerce. Olha aí. Nem todo o que me diz, olha só, nem todo o que me diz, Jesus estava falando de si. Nem todo o que me diz. Tem muita gente dizendo para que é crente. Tem muita gente dizendo aí que crê em Jesus. Tem muita gente dizendo por aí que é servo do Senhor, e ora, e clama a Ele, e busca, porém não será salvo no dia do arrebatamento. Olha o que disse Jesus, Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então disse Jesus: lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta
Assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Tem que haver fé, mas também tem que haver prática. Tem muita gente que tem fé, mas não pratica. Então, assim como que para entrar numa grande empresa é preciso obedecer alguns requisitos e ser fiéis a alguns mandamentos a serem cobrados por ela. Para entrar no céu não é de qualquer maneira. E nós vemos claramente, quando estudamos na palavra de Deus, há muitos outros versículos. Mateus capítulo 13, versículo 24 a 30. O que nós vemos? Há muitas pessoas, assim como que numa grande seara, uma plantação de trigo. Há também o trigo, mas há também o joio. E eles crescem ali juntos. Nem todas aquelas pessoas que estão dentro da igreja são trigo. Jesus comparou os seus servos, alguns como trigo e outros como joio. Então, meus amados irmãos, Mateus capítulo 13, versículos 24 e 30, abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 24 e 30. Nós estamos falando devagar, pormenorizando, para que você também, quem sabe, se estiver nos acompanhando em casa, possa abrir a sua Bíblia e assim estudar conosco a palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 24 e 30. Jesus menciona aqui a parábola do joio. Meus amados, tudo quanto estamos vos pregando aqui são palavras, ensinamentos trazidos por Jesus Cristo. Por isso que nós sempre repetimos, que eles fossem, quem sabe, criados por nós mesmos, as pessoas poderiam, quem sabe, até mesmo ignorar se quisessem. Mas se você diz ter fé em Jesus Cristo, então você tem que crer na sua palavra, no que Ele ensinou na descrição dos apóstolos. Se você não crê, então você está falando da boca para fora que crê em Jesus Cristo. Você não crê em Jesus Cristo. Porque se nós temos conhecimento de Jesus, da sua obra, do seu ministério, foi através da descrição dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e da palavra dos apóstolos. Se você diz que crê em Jesus Cristo, a origem da sua fé vem de quê, então? Do conhecimento das Escrituras, da palavra de Deus. Então você obrigatoriamente tem que crer no que está escrito. E Jesus proferiu a parábola do joio, propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque tem
então o joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, eu direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Você sabe quando vai ser isso? Sabe quando o Senhor vai ajuntar o seu trigo no meio do celeiro? Sabe quando o Senhor vai ajuntar o trigo no celeiro? No arrebatamento da igreja. Posteriormente, o joio será lançado no fogo, o trigo será recolhido no celeiro e o joio será lançado no fogo. Então, meus amados, será que são poucos os que hão de se salvar? Será que são todos os que hão de se salvar? Nós aprendemos, sempre dizemos aqui, nas palavras que ensinamos, citamos sempre as palavras de Pedro, quando ele disse: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daquelas pessoas que são desobedientes ao Evangelho de Cristo? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? O que o apóstolo Pedro queria dizer com essas palavras? Ele queria dizer: se já é difícil para quem está dentro da igreja, se a peneira vai começar pela igreja, se a colheita do trigo vai começar pela igreja, se o julgamento vai começar pela igreja, se já é difícil para quem está dentro da igreja, fazendo parte dela, cultuando ao Senhor, fazendo o que diz o apóstolo Paulo: rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo e santo, agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Se já é difícil para estas pessoas se salvarem, o quanto mais difícil será para aquelas pessoas que não cultuam o Senhor e que estão de fora da igreja. O quanto mais difícil será para essas pessoas se salvarem. É por isso, meus amados irmãos, que nós inferimos e deduzimos pela palavra de Deus as palavras de Jesus e temos a resposta à pergunta daquela pessoa: será que são poucos os que hão de se salvar? Irmãos, pelo ensino dos evangelhos, são poucos. Parábola das 10 virgens, eram 10 as virgens. Mateus capítulo 25, versículo de 1 a 13. Vamos lá, são inúmeros versículos, são inúmeras citações que nos indicam que são poucos os que vão se salvar. Se já é difícil quem frequenta a igreja, canta no conjunto coral, está a nível de liderança, ou tem qualquer cargo na igreja, ou é somente membro, se já é difícil para quem frequenta se salvar, quanto mais difícil será para aqueles que estiverem fora. Como disse o apóstolo Pedro, o julgamento vai começar pela casa de Deus. Numa seara, numa plantação de trigo, tem o joio,
ali está o trigo. Se é plantado o trigo, mas o joio cresce junto. É uma igreja, uma denominação, é como que uma plantação, é como que uma seara. Tem vasos para santificação e para honra, mas também tem vaso para desonra. Nem tudo é aproveitado. O que se aproveita, Deus vai colher. Mas o que não é de proveito será lançado no fogo para ser queimado. E isso a partir daquela seara e aquelas pessoas que não estiverem nesta plantação, e aquelas pessoas que não fazem parte da igreja, e aquelas pessoas que estiverem fora do aprisco. Muito bem, o aprisco é um local onde se colocam as ovelhas, onde se guardam as ovelhas, né? Então, é um recinto fechado. A igreja também. Recintos fechados. Então, meus amados, estamos falando devagar, pausadamente, para que os irmãos possam compreender. Não estamos usando de eloquência verbal, como muitos usam, mas estamos falando claramente, de tal forma que os irmãos possam entender as Escrituras. Como disse o apóstolo Paulo, a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas a vossa fé se apoiasse no poder de Deus. Então, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não são os homens, não é o poder de persuasão das palavras, da sabedoria humana, não, mas é o Espírito Santo de Deus, é Ele. Então vamos apregoar pausadamente, parábola das 10 virgens, Mateus 25, 1 a 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes, 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Tardando o esposo, cochilaram todas e adormeceram. Quanta gente cochilando na fé, né? Todo mundo, isso é natural, isso acontece com todos, até as virgens prudentes cochilam, todos. Tardando o esposo, a Bíblia diz, tosquenejaram algumas, cochilaram algumas, foram só as imprudentes ou as loucas que cochilaram? Não foram todas. Memorize isso aí. Às vezes nós, quem sabe, que estamos de pé, a Bíblia diz que quem está de pé, quem julga estar de pé, tenha cuidado para que não caia, né? Vamos dizer assim, para que os irmãos possam entender. Às vezes nós que julgamos estar de pé, nós cochilamos em alguma coisa. Vamos continuar. Está dando esposo, tostenejaram, cochilaram todas, se adormeceram, todo mundo adormeceu, a 5 prudente, a 5 louco. Mas olha o que ocorreu. À meia-noite, ouviu-se um clamor, aí veio o esposo, saíram ao encontro, então agora também
e as imprudentes, as prudentes e as loucas. Todo mundo se levantou. Todas se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Olha aí. Aí veio o esposo. Meus amados irmãos, no soar da última trombeta, irmão, quem não tiver preparado, não vai adiantar ir lá para a igreja, tentar dobrar o seu joelho para lá. Não vai dar tempo para isso mais não, meu irmão. Não vai dar tempo de você ir lá buscar, abastecer a sua lamparina de azeite, porque olha, acabou. Vai ser um abrir e fechar de olhos que a igreja vai ser arrebatada. Ante ao soar da última trombeta, não vai adiantar sair do seu local e procurar salvação numa denominação, numa igreja que não vai ter jeito mais, não. Acabou a oportunidade. Vamos continuar. São palavras de Jesus. Prestem bem atenção. Se fossem minhas essas palavras, a humanidade ou todos aqueles que estão a nos ouvir poderiam até mesmo ignorá-las, mas as palavras são de Jesus. Palavras de Jesus. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor e veio o esposo. Saíram ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, as 10, prepararam as suas lâmpadas, e as lâmpadas disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que os vendem e comprai para vós. E tendo as loucas saído a comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, agora já é tarde. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Ninguém sabe nem o dia nem a hora. Devemos estar preparados todos os dias. E tem mais. As 10 representam a totalidade dos que servem a Deus. São todos. Mas foram todos que passaram a porta e encontraram o noivo? Foram quantos? 50%, né? 5. Das 10, somente 5. Também não é hoje. Muita gente diz que é cristão. Eu sou cristão, eu sou crente, eu creio em Deus. Será que são todos os que publicamente dizem que são cristãos, que hão de ser salvos? São todos baseados nesses exemplos que Jesus nos deixou. O que é que nós aprendemos? Muito bem, vamos continuar com o nosso estudo. Outro exemplo dado por Jesus, agora já é um exemplo prático, muito mais forte. Aquele que perguntou lá em Jerusalém: será que poucos são os que hão de se salvar? Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 24, versículo 37 e 39. É Bíblia, é palavra. Não falamos nada mais e nada menos do que palavra. É isso que pregamos. Não estamos aqui para demonstrar algo de nós mesmos ou superioridade em relação a outros pregadores do Evangelho. Não. Pregamos o que nós aprendemos nas Escrituras, que ele cresça e que nós diminuamos, mas que a sua palavra seja
39, Jesus, ele fala bem claro para nós. Porém, versículo 36, Mateus 24, 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé? Olha Jesus citando um exemplo. Jesus citando mais um exemplo. Aí você vai ter a resposta, são todos os que dizem que são crentes e onde você sabe. Não foi isso que fez logo no início? Aquele jovem que nós citamos aqui, perguntou a Jesus: Senhor, são todos os que onde você sabe? No registro de Lucas, capítulo 13, versículo 22, vamos ver mais uma resposta, mais um exemplo dado por Jesus. Mateus 24, 37, 38, versículo 38 diz: porquanto, versículo 37 diz: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, versículo 38 diz: assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Vivia todo mundo tranquilo, tal como nós vivemos no dia de hoje. Da mesma forma, todo mundo fazendo o que quer, todo mundo vivendo a sua vida normalmente. Ignoraram a voz de Noé, que por 120 anos anunciaram que haveria de vir o dilúvio. Estava todo mundo vivendo dias normais no seu cotidiano, tal como nós vivemos no dia de hoje. Da mesma forma, todo mundo lá ignoraram as palavras de Noé. Olha, irmãos, mais uma vez nós vos queremos advertir: estas palavras, estes ensinos foram proferidos por Jesus. Não foi por essa pessoa que vos está transmitindo a mensagem, foi por Jesus. Você poderia até mesmo ignorar o pregador que vos fala, mas não ignore, em nome de Jesus, a palavra de Jesus, porque senão você vai perder a sua salvação, senão você vai ficar. São poucos os que se salvam. Vamos ver. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, dia normal no seu cotidiano, não é mesmo? Até o dia em que Noé entrou na arca. Quando Noé entrou na arca, acabou a tranquilidade. Esse negócio, o povo está dançando carnaval, esse negócio, o povo está prostituindo na boa, desfrutando dos bens terrestres aí, desprezando a Deus e as autoridades constituídas, desobedecendo o Evangelho, andando de acordo com as concupiscências da carne, na concupiscência dos olhos, na concupiscência da carne e na soberba da vida. Essa tranquilidade vai acabar. Vai acabar, cuidado para não ficar. Assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, disse Jesus, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, mas foi somente até o dia em que Noé entrou na arca. Por quê? Quando a igreja for arrebatada, vai acontecer da mesma forma. Diz assim no versículo 39: e não o perceberam. Estavam tão envolvidos no materialismo que nem perceberam quando Noé entrou na arca. Nem perceberam. Noé entrou na arca.
se seu pai ou sua mãe estivessem vivos na época, os seus familiares, seus irmãos, ninguém quis. Quem sabe a esposa de Noé convidar seu pai ou sua mãe para poderem fazer parte daqueles que haviam de se salvar pela arca. Ninguém quis. Quem sabe a esposa não tinha irmão, tinha irmãs. E quem sabe as esposas dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Quem sabe as noras de Noé tinham familiares também, pai, mãe, irmãos, primos e primas, e convidaram para que pudesse alcançar a salvação naquela arca construída pelo seu sogro. Ninguém quis. É por isso que Jesus mencionou: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam. Grifem-se, não perceberam. A igreja vai ser arrebatada, vai ser uma abrir e fechar de olhos. O povo não vai perceber. Quando for acordar para a realidade, vai ser tarde demais. E disse Jesus: não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada no outro. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora haveria ou há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, que se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, e vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Olha aí. E ele aqui também fala mais sobre o ensino, o exemplo do servo fiel e prudente. Meus amados, este ensino, o ensino do servo fiel e prudente, é para os crentes. Isso é para os crentes principalmente, porque servo fiel e prudente, isso simboliza aquela pessoa que está servindo ao Senhor e diz que é crente. Então você lê na sua casa depois Mateus 25, a partir do versículo 45 até o 50, quem é, pois, o servo fiel e prudente? Vamos ler aqui. Eu vou ler para você. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor construiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Isso é para você, obreiro. Isso é para você, pastor. Isso é para mim, que diz ter conhecimento da palavra de Deus e que ensina. Nós receberemos o mais duro galardão, ou melhor, o mais duro juízo. Galardão não. Nós receberemos o mais duro juízo, porque dizemos conhecer as Escrituras. Cuidado, porque bem-aventurado aquele servo do Senhor quando vier a servindo assim. Viu? Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa? O Senhor constituiu sobre a sua casa para administrar, para ensinar, para poder orientar as pessoas, para administrar os seus bens. Senhor, constitui sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo fiel. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens e separa o rei. Porém, se aquele mau servo, aquele pastor, aquele presbítero, aquele evangelista disser consigo: meu Senhor tarde virá, e começar a andar de qualquer maneira, se envolvendo na política, virando corrupto, fazendo tudo que é de errado. Não estou dizendo aqui que servo de Deus não pode se candidatar a um cargo público e político, não. Mas que se candidatar, seja fiel a Deus,
Não se deixe corromper, porque a maior parte dos servos de Deus que se envolvem na política se corrompem. Então melhor seria que ninguém entrasse nela. Mas como a igreja precisa e conta com a presença desses representantes em cargos políticos públicos, a gente entrega as nações do Senhor, ora por eles para que Jesus nos abençoe. Mas, porém, se aquele mau servo disser consigo: meu senhor tarde virá, começar a espancar os seus conservos, a comer e a beber com os bêbados. Olha aí, quantos nessa situação, comendo e bebendo com os bêbados, na maior farra, pastores, obreiros, evangelistas. Virá o Senhor daquele servo um dia que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentro. Quantos hipócritas nós temos visto nesses últimos dias, dizendo que é crente, é Deus, é Pai, é família, mas a sua família está completamente desestruturada. Presbíteros, para serem escolhidos da igreja primitiva, deveriam ter maridos, ser maridos de uma só esposa, que deveriam ter filhos fiéis. Não é de qualquer maneira, não se entra no céu de qualquer maneira, mas também não se escolhe obreiros que não sejam capacitados moralmente e espiritualmente para assumir ministério. Então, meus amados, tudo isto é Bíblia, tudo isto é palavra. Não devemos ignorar o que está escrito na palavra de Deus. Vamos ver mais um exemplo dado por Jesus. A época de Noé foram só 8 pessoas. Aí vem a resposta daquele rapaz lá do início. Senhor, Lucas 13 e 22, né? Será que são poucos os que se salvam? A época de Noé foram quantos? E Jesus citou como exemplo: foram quantos a época de Noé? Foram 1 milhão? Ou como alguém costuma dizer aí, interpretando erroneamente a Bíblia, que foram salvos tal como as estrelas do céu, as areias do mar, interpretando a palavra de Deus em apenas um versículo, fazendo uma doutrina em cima da interpretação de um só versículo. Nós temos sim muitos crentes, como pela fé de Abraão, que aceitaram o Evangelho. Temos sim, mas nem todos serão salvos. Muito bem, vamos continuar. Lucas capítulo 17, versículo de número 28. Palavras de Jesus, irmão. Não são minhas essas palavras. Palavras de Jesus descritas nos Evangelhos. Lucas capítulo 17, versículo 28. Abra sua Bíblia. Olha o que diz as Escrituras Sagradas. Lucas já cita também a mesma palavra dita pelo evangelista Mateus, pelo apóstolo Mateus. (24, 37 a 39). Em Mateus 24, 37 e 39, Mateus fala
escreve no seu Evangelho? Lucas 17. Vamos ler versículo 26. Vamos acrescentar também a exemplo de Mateus, o exemplo de Noé. E como aconteceu, Lucas 17 e 26, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casaram, davam-se em casamento, vivia dia normal no seu cotidiano, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Aí Lucas cita outro exemplo, que já não foi citado por Mateus no seu Evangelho. Lucas citou agora o exemplo de Ló, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, dia normal no seu cotidiano. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, as coisas mudaram. As coisas mudaram. As coisas vão mudar quando a igreja for arrebatada. Isso é Bíblia. E tem muita gente que não crê, que não estuda, porque não quer. Pegue a sua Bíblia, leia, estuda. Jesus Cristo, ele disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Examina. Jesus disse: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Jesus Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Você ouve a voz, você é conhecido de Jesus, você segue Jesus. O que nós estamos fazendo na nossa vida? Disse Lucas na sua descrição do Evangelho: no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não adianta, não desça a tomar. Da mesma forma, quem estiver no campo, não adianta voltar para trás. Lembrai da mulher de Ló. Olha o exemplo: qualquer que procurar salvar sua vida, perderá, e qualquer que irá perder, salvará. Digo-vos que naquela noite estarão dois em uma cama, um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Irmãos, temos que ter cuidado. Olha que muitos teólogos preferem interpretar esses textos de uma forma diferente, para algo como se já tivesse acontecido. Quando ocorreu lá no ano 70 a invasão pelo general Tito Romano de Jerusalém, entrou lá e destruiu toda a Jerusalém também no seu tempo. Muitos preferem interpretar assim, meus irmãos, mas cuidado, muito cuidado. Cuidado com a forma que você interpreta a palavra de Deus. Cuidado. É melhor você vigiar. É melhor nós vigiarmos. Opiniões todos têm. Eu tenho as minhas opiniões. Opinião não é verdade absoluta. Opinião é opinião. Opiniões não são verdades absolutas. Eu posso ter a minha opinião, mas digo, não é verdade absoluta. Verdade absoluta é o que Jesus diz, é o que Jesus
Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. O que ele ensina é a verdade. Nós temos opiniões, e opiniões não são verdades absolutas. É porque nós temos, por isso que nós temos que ver o que está escrito na palavra de Deus. Então, nós temos que sim, quando você vai fazer uma seleção para entrar em uma empresa, eles te exigem, há requisitos a serem exigidos para que você possa conquistar aquela vaga de emprego. E há também, quando você começa a servir, a trabalhar, mandamentos a serem obedecidos. Há direitos, mas também há deveres. Exige-se para entrar e exige-se também para permanecer. Isto é bem claro. Aí alguém pode dizer assim: mas pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. É verdade, nós não vamos ser salvos pelos nossos méritos. Verdade, verdade. Mas a fé sem as obras, ela é morta. Não adianta. A Bíblia cita as características daqueles que são postulantes a entrar no céu, daqueles que vão entrar no céu, mas também cita as características daqueles que não vão entrar, mesmo sendo crente e tendo carteirinha de membro da igreja ou credencial de pastor, não vão entrar. Os que não estiverem enquadrados dentro da vontade de Deus não vão entrar. É eu que digo, é a palavra. Tem exigência? Tem. Para os rentistas tem igreja? Tem. Um exemplo disso, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 19 e 20. Quem é obreiro sabe, quem é pastor e estuda sabe, todos sabem. Atos capítulo 15, versículo 19 e 20. Estou pregando agora para crente, para quem já conhece. Atos 15, 19 e 20. Tem exigência? Tem exigência sim. Não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira. Atos 15, 19 e 20. O que foi decidido pelo concílio da igreja em Jerusalém a respeito daquilo que deveria ser passado aos gentios, as exigências para ele, a forma como eles deveriam andar na sociedade. Atos 15, versículo 19 e 20 diz: pelo que julgo, disse Tiago, que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, não, mas deveres que se abstenham das contaminações dos ídolos, da idolatria. Larga a idolatria, pelo amor de Deus. A Bíblia diz: não farás para ti imagem semelhante a nada que existe no céu, e nem embaixo na terra, nem semelhante a elas. A estas vocês não devereis prostrar. Não farás nada, imagem semelhante a nada que existe na terra, seres humanos, pessoas, animais. Não se pode fazer imagens semelhantes a nada que existe na terra e nem no céu. Somente ao Senhor, perante a presença do Senhor, que nós devemos
para nós nas epístolas paulinas. Jesus disse na sua epístola a Timóteo, ele disse bem claro: há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não há medianeira, não há outro nome dado entre os homens pela qual devemos ser salvos. Todos aqueles às quais muitas pessoas fazem imagens e se dobram perante eles, todos morreram, ficaram na sepultura e viraram pó, mas Jesus ressuscitou dentre os mortos. É este que nós devemos adorar, porque Ele está vivo. Então, a exigência dos apóstolos: escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição. Quantas pessoas estão moralmente desviadas na prática da prostituição e dizendo que é crente? Abstende-vos das contaminações dos ídolos, da alimentação de carne sufocada e oferecida a ídolos. Tudo que é coisa que se faz perante ídolos, adoração e tudo mais. Abstende-vos também da prostituição, do que é sufocado e de se alimentar do sangue dos animais. Então, meus amados irmãos, são exigências. Vai entrar no céu de qualquer maneira? Não. Então, meus amados irmãos, mas vocês estão agora cientes do que diz as Escrituras. Jesus Cristo se dirigiu, Mateus capítulo 22, versículo 29. Olha o que Jesus Cristo falou na sua palavra, registro de Mateus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Errais, não conhecendo as Escrituras. Jesus falou esta palavra aos saduceus, porque diziam ter muito conhecimento. Como muita gente diz, você pergunta, você conhece a Bíblia? Eu conheço. Conhece nada, não lê Bíblia, não estuda a Bíblia e diz que conhece. Você conhece? Todo mundo sabe o que é Bíblia. É um livro preto que muitos têm guardado até mesmo no seu armário para enfeitar a sua estante da sala. Conhece? O livro preto tem escrito na frente, Bíblia, sabe? Eu conheço. Mas você estuda essa Bíblia? Você lê a Bíblia? Não. Mateus capítulo 22, versículo 29, disse Jesus, respondendo, disse: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Errais, sabe por quê? Porque tem muita gente que tem oportunidade, mas não quer estudar. Tem acesso à Bíblia e hoje, principalmente com o advento das redes sociais, com o advento da internet, hoje as coisas ficaram mais fáceis. Se faz curso de formação, EAD, ensino à distância, você pode aprender da sua casa. Não tem desculpa. Então, por isso que nós estamos ensinando, para que sejam abreviados aqueles dias. O que disse Jesus? Se não fosse abreviado aquele dia, nenhuma alma se salvaria. E esse evangelho do reino será pregado a algumas pessoas. Foi isso que Jesus falou? Será pregado a todas as gentes. Aí depois, o que vai acontecer depois? Virá o fim. O evangelho tem o maior alcance com o advento da internet, das redes sociais. Cuidado, vigia, porque Jesus pode vir a qualquer momento. Vigiai e orai, para que não entre
Você crente, às vezes você prega isso para o mundo lá, nós pregamos isso para o mundo lá fora. Nós que devemos vigiar, essa advertência foi feita a Jesus, por Jesus aos crentes. Jesus diz: bem-aventurados sois vós, que quando o Senhor vier vos achar servindo assim. Jesus falou aos discípulos isso aí, na minha presença, porque se o Senhor vier, você estiver afastado, desviado dos caminhos do Senhor, misericórdia. Fazendo o que não agrada ao Senhor, misericórdia. Então, a igreja primitiva andava na doutrina dos apóstolos, dos ensinamentos da palavra de Deus. Em Atos capítulo 2, versículo 42, nós vemos isso bem claro. Vamos ouvir a mensagem do Evangelho, o ensinamento dos apóstolos. Não vamos negligenciar o que diz a verdade, as Escrituras Sagradas. Quantas pessoas vivem como se não existisse Bíblia e palavra, ainda dizem que creem em Deus. Eu creio em Deus, muitos dizem, mas não crê na palavra de Deus, que nos trouxe o conhecimento a respeito de Jesus Cristo, a respeito do Evangelho, a respeito de Deus. Olha, nós ensinamos, e a igreja primitiva andava na doutrina dos apóstolos. Atos 2:42, Mateus, Marcos, Lucas e João ensinaram, e os apóstolos Paulo, Pedro, Tiago, João ensinaram a palavra de Deus. Judas, meus amados, Bíblia, leiam Bíblia, estudam Bíblia. Jesus disse: examinar as Escrituras. A igreja primitiva andava na doutrina dos apóstolos. Atos 2:42. Servindo ao Senhor. O que é doutrina? É ensinamento. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveravam. Eles faziam vista grossa. Eles ignoravam? Não. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Mas não era só na doutrina, no partir do pão, comunhão e nas orações. 4 pilares da igreja primitiva que nós devemos seguir. Em cada alma havia temor, muitas maravilhas e sinais que faziam pelos apóstolos. Então tudo isso nós vemos na palavra de Deus. Versículo 46 diz: e perseverando unânimes todos os dias no templo. E tem gente pregando, gente aí pregando por aí que não precisa ir em templo para se salvar. Onde é que os irmãos iam? Perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Eles não eram somente crentes no templo, mas também em casa eram crentes, eram servos de Deus. Suas famílias eram abençoadas. E nós? Será que estamos negligenciando a doutrina dos apóstolos, os ensinos de Jesus? Já está acabando. Meus amados irmãos, cuidado. Tem muita gente andando por aí, seguindo doutrinas que não são de Deus, doutrinas malignas, doutrinas que não levam as pessoas a alcançarem a salvação. E os apóstolos, eles foram bem claros. Eles não deixaram de falar e ensinar isso, que haveria de acontecer nos últimos dias. Cuidado, nem todo caminho leva o ser humano a Deus, nem todas as igrejas encaminham as pessoas ao conhecimento de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo disse a Timóteo: amontoarão para si doutores conforme as suas
Escolha a palavra e não as opiniões dos pastores e obreiros. Se você tiver que ouvir alguém, ouça muito cuidado. Então, meus amados irmãos, temos que ter o cuidado. Nós vemos pela palavra de Deus a orientação dos apóstolos. Se alguém pegar outra doutrina que não seja a semelhança daquelas que os apóstolos pregaram e fosse considerado maldito, Gálatas 1:8 a 11. Não é para discriminarmos as pessoas, não, que pregam diferente de nós, não é nada disso. A doutrina é que deve ser disciplinada, o ensino. Nós nos devemos apegar ao ensino da palavra de Deus. Deixe aquelas pessoas para lá pregando errado, você faça o que é certo. Estuda a palavra, você não ser enganado. Gálatas 1:8 a 11 diz assim: ainda que nós mesmos, o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito, maldição. Assim como já vos dissemos agora, de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja maldição. Por que persuadeu agora a homens ou a Deus? Será que o que eu pego aqui era para vos persuadir? Ou procuro agradar ao homem? Será que o que eu falo aqui é para agradar as pessoas que queiram ouvir? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então Paulo era bem aberto na sua mensagem. O que era certo, o que era errado, era errado. Ele não queria ganhar seguidores para que o seguisse. Não, ele queria anunciar o evangelho para que as pessoas pudessem alcançar a salvação e servir a Jesus Cristo. Não uma denominação, não uma igreja. Não, ele apontava as pessoas para Cristo. Tem muitas pessoas pregando para encher a igreja. Fazem de tudo para agradar as pessoas, para encher a igreja, para explorar muitas vezes comercialmente dela. Cuidado. E a Bíblia diz bem claro: quantos crentes andando muitas vezes errado. Não são todas as pessoas que vão se salvar, não. Nós vemos Gálatas 5:19 e 21. As obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. São todos os que vão ser salvos? Responda. Será que são todos que vão ser salvos? Quem anda na prostituição, quem anda na idolatria, quem anda na inimizade, na emulação, irado, criando dissensões, heresias, os invejosos, os homicidas, os que vivem na bebedice, os que vivem na glutonaria e coisas semelhantes a estas, que se fosse o apóstolo descrever, seria muitas coisas, muitas atitudes do ser humano que são erradas, e talvez tomaria, quem sabe, um capítulo inteiro para citar. Mas por isso que ele diz coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já antes vos disse, já havia dito anteriormente, que os que tais coisas cometem não herdarão o reino de Deus. Então o céu não é todo mundo que vai entrar lá, não.
Deus é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, mas o desejo de Deus é que todos se arrependam e alcancem a salvação. Mas as pessoas não querem mudar de vida. Não tem jeito. Aí não tem jeito. Quando a pessoa não quer, não tem jeito. Jesus Cristo vai vir. Assim como Noé, na época de Noé, Deus abençoou Noé. Ele foi salvo junto com a sua família, 8 pessoas. Assim vai arrebatar aqueles que querem, aqueles que o servem, aqueles que são fiéis. Assim como foi nos dias de Ló. Ló foi resgatado com a sua família, porém a sua esposa olhou para trás e virou uma estátua de sal, perdeu a Deus. Muitas pessoas têm olhado para trás. A Bíblia diz, Jesus Cristo falou: quem pega a mão na arada, isso é para o obreiro, e olha para trás, não é apto para o reino de Deus, não é capacitado, não entra no céu. Então, meus amados irmãos, os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Apocalipse 22:15. Será que são todos os que hão de ser salvos? Será que são todas as pessoas que hão de ser salvas? Vamos voltar novamente lá, a pergunta do início do nosso estudo, Lucas 13:22. Chegou alguém e perguntou para o Senhor: Senhor, são todos os que hão de se salvar? São todos? Abra sua Bíblia, vamos ler mais um texto bíblico, como exemplo, Apocalipse 22:15. Olha o que disse aqui João, na visão que ele teve, quando o anjo levou a ilha de Patmos. Apocalipse capítulo 22, versículo de número 15, diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 14: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Olha aí, mais uma vez a porta aparece, mais uma vez as portas aparecem. Você estreita a porta e apertado o caminho que conduz à salvação, poucos são os que entram por ele, mas você larga a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, muitos são os que seguem palavras de Jesus. Mas olha a porta do céu: bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. E eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga vem. E quem tem sede, diga venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém também tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Se você tem fé, diga comigo amém. Ora, vem Senhor Jesus. É só para quem tem coragem, é só para quem tem fé. Para encerrar agora, 1 Coríntios 6, 9 a 10. Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 a 10. Diz assim:
Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Será que são todos que entram no céu? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, falou Jesus, não foi? Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E olha, esta palavra é para crente, tá? E é o que alguns dentre vós têm sido. A igreja de Corinto, que eu sempre trabalho para o apóstolo Paulo, e é o que alguns de vós têm sido, mas o que vocês realmente têm que ser? Lavados, santificados, justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Aleluia. Será que somos lavados, santificados, justificados em nome do Senhor Jesus pelo Espírito de nosso Deus? Todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhum. Você tem liberdade de fazer tudo o que quiser. Você tem essa liberdade, mas nem tudo convém o cristão fazer. Então, meus irmãos, cuidado. Mas a Bíblia diz bem claro para nós. Bíblia, ela diz bem claro para nós: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas para quem anda segundo a carne, há condenação. Há condenação, sim. Quem anda na prática dos pecados descritos nos textos que nós lemos, há condenação, sim. São todos os que são salvos? E agora, qual é a resposta que você vai dar? Será que todo mundo está dentro da igreja vai ser salvo? Será que todos os que estão fora dela vão ser salvos somente por dizer que crê em Deus? Tem gente que pergunta para esse aceitou Jesus já. Mas que Jesus é esse que você segue? Não lê a sua palavra, não quer se esforçar para buscar o conhecimento de Deus. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mas, portanto, agora, Romanos capítulo 8, versículo 1: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas é para os que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Versículo 9 diz assim: vós, porém, capítulo 8, versículo 9, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se é que o apóstolo diz, às vezes eu tenho dúvida, tem muita gente que diz que é crente, mas por suas ações criam-se dúvidas se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse está na hora dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que nos mortos ressuscitou Jesus habita em vós,
que morreram em Cristo. O que vai acontecer? A decisão do apóstolo Paulo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e subirão aos ares. Depois, os que estiverem vivos serão transformados em um corpo glorioso, não abrir e não fechar de olho, e subirão ao céu para o encontro do Senhor. Os que estiverem vivos por ocasião da vida do Senhor terão um corpo transformado. Tudo isso não abrir e fechar de olho, porque a Bíblia diz que nem a carne nem o sangue é da lei de Deus. Então esse corpo mortal tem que ser transformado, assim como o de Jesus foi. Jesus, ele foi morto, mas não foi ele ali, o seu corpo deteriorado. Não, o corpo foi transformado num corpo glorioso, porque ele é Deus. E assim, meus amados, ocorrerá com aqueles que estiverem vivos por ocasião da vinda do Senhor. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas quem não anda, meus amados, muito cuidado. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Não é pouco falar, nós seremos ouvidos. Deus abençoe a tua família. Guarde esse estudo, ele é extenso demais. Mas, porém, irmãos, ouça pormenorizadamente, aos poucos. Estude a palavra de Deus. Não deixe passar a oportunidade. Deus abençoe em nome de Jesus. Maravilhoso e eterno Deus, agradecemos ao Senhor por mais essa oportunidade de pregar aqui o Evangelho. Abençoa aqueles que nos ouvem, meu Deus, porventura nas redes sociais, e que nos acompanhem, seja lá onde estiver, suas famílias, seus lares, liberta, cura, ajuda para que possam ter tempo, meu Deus, e ter conhecimento do Evangelho. Abençoa para que todos possam buscar, meu Deus do Senhor, a inteligência espiritual para interpretar as Escrituras. Abençoa cada um de nós, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Todos digam bem forte, amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a consolação na comunhão do Espírito Santo seja com a igreja, o povo de Deus que aguarda a grande volta de Jesus. Os irmãos digam comigo bem forte, amém. Ao Senhor glória, ao seu nome maior.